Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Castiço. Eu sou a professora Joyce Dias e estou aqui novamente para falarmos mais um pouquinho sobre essas questões do povo preto, né? Hoje eu estou com um convidado muito especial aqui e eu queria dar início nesse programa, primeiramente agradecendo a todas as pessoas aqui da CNU, o Arthur que está me acompanhando hoje aqui nos bastidores e a todos que estão aí nos acompanhando desde já, muito obrigada. E eu queria dar início a esse programa com uma reflexão. Vamos lá? É comum atribuirmos na nossa sociedade a masculinidade como símbolo de poder. Mas será que essa situação se aplica mesmo a todos os homens? No Brasil, quando se trata da distribuição de renda, por exemplo, raça tem mais impacto que gênero. Os homens brancos recebem, em média, R$ 3.138, enquanto um homem preto pondera com um salário na faixa de R$ 1.762. Temos aquele velho ditado, homem é tudo igual. Mas se homem é tudo igual, por que os homens pretos são inferiorizados e ensinados a conviver com a discriminação e o preconceito? Nessa semana, então, no Papo Castiço, nós vamos falar sobre masculinidade preta. E como o homem preto é visto no Brasil? E para falar sobre isso, hoje eu recebo meu querido Elton Henrique, conhecido como Elton Herê. Ele é dançarino, pesquisador de tradições afro-brasileiras e educador social. Pelo trabalho desenvolvido como militante do movimento negro, já foi homenageado por instituições como o Fórum da Juventude Negra e Consulado do Senegal. Elton Herê, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Castiço de hoje. Muito obrigado, é uma honra estar aqui, ainda mais falando sobre esse tema, que de certa forma sempre me atravessa a minha vivência, e assim atravessa a minha vivência enquanto ser, e assim faz com que eu tenha essa reflexão diariamente, por ser um homem negro, ser filho de um homem negro e ter um filho negro também. E ainda a vida me deu tantos outros filhos que são dentro da minha religião, que eu cuido de outros homens pretos, como mulheres pretas também, dentro do axé, porque eu sou sacerdote também, de religião de matriz africana, e também educador social, e aí eu tô sempre de frente com muitos meninos pretos, assim, e eu sempre vejo qual é diferente o tratamento deles perante a sociedade. Isso me atravessa diariamente, porque eu não tive esse olhar para mim e eu busco ter esse olhar para com eles sempre. Que legal, né? Por meio do seu trabalho, você consegue, entre aspas, adotar outras crianças e passar essa mensagem, né? E fazer com que eles se sintam pessoas melhores, fazer com que, né, contribuir com a vivência deles, com o crescimento deles. Então, Sim. Parabéns por isso. Obrigado. Elton, primeiro de tudo, obrigada por você estar aqui, por trazer para nós a sua história, né? Todas as suas vivências, as suas experiências. O Papo Castiço tem crescido bastante justamente por conta da contribuição de pessoas como você, que traz histórias inspiradoras, que traz histórias aí de muita garra, mas de não desistir, né? Então, obrigada por você estar aqui também. Vamos conversar um pouquinho sobre a tua história, então. Sim. A gente percebeu nas suas redes sociais, olha a gente te stalkeando antes da entrevista, né? Que você é um homem muito confiante, né? Mas essa confiança, ela sempre esteve presente na sua vida ou foi uma questão de construção mesmo? Olha, definitivamente foi uma questão de construção. Eu tive aquele mesmo... A coisa que acontece com quase todas as pessoas pretas, e ainda mais a gente diz que o Brasil, o mundo é racista, mas o sol é ao concurso, né? Eu nasci em São José dos Pinhais, tem toda aquela questão das colônias aqui italianas, enfim, sucessivamente. A gente sempre diz que, por mais que eu sempre tenha estudado em colégio público, o Racionais usava uma frase que pretos e brancos pobres se parecem, mas não são iguais. Mesmo as questões sociais sendo parecidas, outras coisas nos atravessavam, né? E em questão à estética, não preciso nem dizer. Eu tinha
as coisas que mais me identificam enquanto uma pessoa negra, mesmo sendo uma pessoa negra de tom de pele clara, era o cabelo crespo, os lábios, o fenótipo mesmo, né? E a primeira vez que eu me entendi enquanto negro, foi de uma forma bastante triste, assim, porque eu fui ao mercado e eu tava de blusa e sério, eu acho que eu devia ter uns 9 anos, porque o racismo nos atinge muito cedo, assim. Sim. Uhum. E quando a gente tá dentro de casa, se cria uma rede de proteção e a gente não tem esse entendimento do como o racismo é. Só quando a gente começa a dar os nossos primeiros passos que o racismo nos atinge, né? Tava no mercado e quando eu passei no caixa, porque antigamente a gente dava mais volta, assim, hoje em dia, eu vejo meu filho de 7 anos não sai no portão sem eu. Eu com 9 anos já ia no mercado, já fazia de tudo, né? E aí a dona do mercado pediu pra bater na minha blusa e falou, neguinho, deixa eu ver sua blusa. Bateu assim, apalpou nos meus braços, porque ela disse que um menino parecido comigo colocava bolacha dentro da blusa e ela queria ver se não era eu. E daí eu fui pra casa e falei, meu Deus, eu sou neguinho. O que isso representa ser neguinho, né? Sim. E aí eu cheguei em casa, conversei com a minha mãe e com meu pai sobre o que tinha acontecido. Daí foi a primeira vez, assim, porque eu sou filho de um relacionamento interracial, né? Uhum. E meu pai sempre teve dificuldade de falar sobre isso, porque quando o racismo atinge a pessoa, ou ela bate de frente mesmo, ou ela faz o serviço inverso, né? Que é totalmente anular todas essas questões, assim, fazendo com que ache que vai proteger os seus, afastando desse tipo de diálogo, né? Uhum. E aí é mais difícil ainda, porque a gente enfrenta fora de casa. E aí eles explicaram, não, você é uma criança negra, você não vê que você anda com outras pessoas. Daí, na minha adolescência, fui entender, assim, por exemplo, quando eu tava brincando com os meninos, assim, eu morava na periferia, no Jardim Suíço, São José dos Pinhais, quando, por exemplo, na abordagem policial, o tratamento era muito diferente. Com os outros meninos, assim, nitidamente diferente. E são coisas que nós, às vezes, vemos em filmes, e a gente não acredita que acontece na vida real. Uhum. E isso realmente, essa diferença de tratamento, ela realmente existe. Existe. Você está aqui para nos contar e, né, enfim, a gente fica pensando, poxa, mas é isso mesmo. É uma diferença enorme, né? E daí as pessoas, hoje, quando eu não tinha um entendimento de racial nenhum, né? Só que daí eu fui... hoje eu percebo que todo esse processo, assim, foi exatamente... por conta da minha questão racial, assim. E aí, pronto. Eu entendi que eu era um menino negro, assim, mas o que isso interferia na minha vivência, assim? Raspava o cabelo, tudo mais, não gostava nada da minha boca, dos meus lábios, porque daí vinha aqueles apelidos mais grotescos, assim, possível, assim, que eu não vou nem repetir, porque é tão de baixo escalão. Uhum. E aí eu lembro que a primeira vez que eu resolvi assumir meu cabelo, assim, deixar ele crescer, eu acho que eu tava no 2º ano da escola, já era no ensino médio, assim. E aí eu deixei meu black crescer nas férias e voltei pra escola com o cabelo assim, sabe? Já tava grandinho e agora o cabelo crespo é mais acessível, assim, temos mais produtos, né? Eu tenho 34 anos, então, sei lá, quando eu tinha 17, isso foi anos 90, 2000, 90, assim, sim. Era uma outra realidade, né? Apesar de ser pouco tempo, nos últimos 10 anos houve uma evolução, né? Uhum. Estamos longe ainda de estar no atual, no ideal. No ideal, isso. Exatamente, mas avançamos, uhum. né? E aí eu lembro que eu deixei meu cabelo crescer assim. E aí, na saída da escola, sempre tinha meninos que ficavam lá fora da escola, esperando as meninas sair. Aquela coisa que qualquer colégio municipal, estadual, existe, né? E aí, quando eu tava saindo, houve um coro, assim. Todo mundo começou a gritar, cabelo de saco. Essas palavras, assim, pra mim, assim. Cabelo de saco. Foi tipo um monte de gente aplaudir e cantar. Foi tipo um coro, assim. Nossa, eu me senti, assim, extremamente envergonhado, entristecido. Eu fiquei sem rumo, assim. Eu voltei pra dentro da escola e falei com a pedagoga na época. Sabe o que ela me falou? Ela falou, mas também, pra que você deixa o seu cabelo assim? Não é mais fácil você raspar pra você evitar esse tipo de coisa? Ou seja, mais uma vez... Você foi procurar um amparo, um auxílio e não...
de Não vítima, recebesse. eu passei praticamente a ser culpado. Porque a culpa era minha de estar com aquele cabelo daquela forma. Sim. Aí eu cheguei em casa e chorei naquele dia. Chorei. E aí, claro, na hora eu pensei, eu vou raspar meu cabelo. E aí, na graça de tudo que é de certo, assim, Larô Exu, que me permitiu com que os meus caminhos fossem iluminados. Eu falei bem assim, não, eu preciso estar com esse cabelo assim, exatamente, porque eu sou diferente, eu não preciso ser igual. E aquele embate, aquele primeiro momento de embate, fez com que eu começasse a cada dia me posicionar mais enquanto pessoa negra, assim, sabe? Não, meu cabelo é assim mesmo, é desse jeito, é pra cima. Meu cabelo é uma coroa natural, por isso que ele cresce pra cima. Usar minhas roupas que tinham já esse recorte racial, né? Na vestimenta e tudo mais, assumir mais minha identidade enquanto uma pessoa negra. Mas sempre foi através do embate, nunca foi através do carinho. Isso é muito ruim, né? Porque é aquele ditado, né? Você aprende pelo amor ou você aprende pela dor, e infelizmente algumas coisas a gente aprende pela dor, né? E infelizmente as questões raciais a maioria, foi pela dor. Pela dor. Todo o tempo. E foi momentos que eu não esqueço, assim, que foi realmente triste, chato, constrangedor, mas me fez mais forte. E eu luto exatamente para que outras pessoas não passem pela mesma situação que eu. Porque é muito ruim. Isso faz com que as pessoas, normalmente, elas retrocedam. Elas não avancem. Vou falar um dia, que já não é mais na minha adolescência, mas eu estava voltando do meu serviço. Acho que isso aí já deve fazer uns 9, 10 anos. E ali na Rua 15, tinha ali próximo do bondinho tinha sabe aquelas pessoas que faziam mímica, assim, esse sombra? E eu tava com cabelo black e eu era numa sexta-feira. E sexta-feira eu uso sempre roupa branca por conta de Oxalá, por conta da religiosidade. E aí tinha várias pessoas sentadas em uns barzinhos que tinham ali que só ficam rindo do que tá se passando, né? E aí, a hora que eu passei com o meu cabelo, assim, ele fez uma piada na época muito constrangedora, assim, e todas as pessoas riram, assim, tipo, como se aquilo fosse a melhor coisa do mundo, assim. E eu sou muito tranquilo, acho que é perceptível, né? Sim. Eu dei um show lá, porque eu falei assim, eu sei quem eu sou, eu sei me posicionar, mas uma outra pessoa que está no processo, por exemplo, de transição, que era na época que as pessoas estavam fazendo bastante transição, há 10 anos atrás, a pessoa com certeza vai chegar em casa e vai voltar a alisar o cabelo. Vai desmotivar todo o processo que ela construiu. Todo o processo de construção. Sim. E aí eu falei bem assim, e o mais triste, além de você como artista, e eu só não vou te dar uma porrada por causa disso, e eu fui bastante incisivo e até grosso, mas na hora eu fiquei Mas que foi necessário você se posicionar, assim? Eu olhei para todas aquelas pessoas assim e falei bem assim, vocês todos racistas que estão rindo desse momento, depois vocês vão em outros lugares e falam que são antirracistas. O problema é isso. Eu sempre faço uma pergunta para as pessoas. Quando eu tô assim em alguma palestra assim, que eu já fiz bastante para educadores, enfim. Eu sempre pergunto, alguém já viu alguém sendo vítima de racismo? Já viu alguém cometendo racismo? Alguém já viu alguém sendo racista? Levante a mão para mim. Todas as pessoas levantam a mão. Eu pergunto, alguém aqui já cometeu racismo? Ninguém levanta a mão. Eu digo sempre assim, sabe por quê? Vocês acreditam que o racismo é sempre o do outro. Não reconhecem, né? E naturalizam o racismo. Vocês acham que o racismo é só quando você chama uma outra pessoa de macaco. Mas o racismo é uma estrutura de poder tão grande que as pessoas acabam naturalizando assim, o racismo. Isso é muito ruim. Você comentou um pouco sobre essa questão da escola. Eu tenho um filho de 8 anos e o melhor amigo dele é o João. E o João é negro e ele tem o cabelo black. E a maior paixão do meu filho é o cabelo do João. E houve uma situação que, quando o João entrou na escola, ele tinha o cabelo raspado. E o João começou a deixar o cabelo crescer. Nessa transição que estava de cabelo raspado para o black do João, parte da turma dele e o resto da escola perguntava por que é que ele não raspava o cabelo, porque ele ficava melhor. E a outra parte dizia que o cabelo dele era fofinho e que era para ele deixar crescer. E o meu filho chegava na escola, chegava em casa depois da escola, e ele comentava aquilo comigo, e ele dizia assim para mim, 8 anos já, né?
A família do pai dele, boa parte, são negros. E ele dizia assim, eu não tô entendendo por que eles estão falando que o cabelo do João é fofinho. Porque o cabelo do João é bonito, não é fofinho. Então, ali ele começou a entender que para não dizer que é mais ou menos bonito, as crianças diziam que era fofinho. Eu dizia, não, o cabelo do João não é fofinho. Pode ser fofinho de você pegar, né, no sentido carinhoso. Mas o cabelo do João é bonito. O cabelo do João é o cabelo do João. E aí o Pedro internalizou aquilo tanto que houve uma segunda situação que o João comentou com o Pedro dizendo, eu vou raspar de novo meu cabelo porque eu não aguento mais. E o Pedro falou, não, você não vai raspar o seu cabelo, você vai continuar com o seu cabelo assim. E o João está com o cabelo assim até hoje. Mas houve dentro da escola, teve que ter toda uma intervenção da parte pedagógica para que não houvesse esse tipo de comentário. Tudo meio velado, né? Não houve aquele comentário, seu cabelo é feio. Mas eles conseguiram entender que, o cabelo do João é fofinho. Era para não gerar nenhum tipo de problema, né? Enfim, o João deixou o cabelo crescer, o cabelo do João tá maravilhoso, todo mundo ama de paixão, meu filho é louco pelo tal do João e pelo cabelo do João. O melhor amigo do Pedro é o João e o cabelo do João. Tanto que eu tenho várias fotos aqui no celular dos dois se abraçando, ele abraça e pega no cabelo, o cabelo do João é massa. Então, é uma coisa muito presente. E a gente sabe que as crianças, elas são ensinadas, elas não nascem com nenhum tipo de preconceito. Da onde vem isso? É onde a gente tem que também prestar atenção. Né? Provavelmente em casa devem ter comentado o cabelo do João. Fala que o cabelo do João é fofinho. Não é para dizer isso. Fala que o cabelo do João é o cabelo do João e é um baita de um cabelo, é lindo, é maravilhoso e é dele. Mas infelizmente a gente ainda não tem essa cultura dentro de casa, né, de ensinar sobre o racismo, falar sobre o racismo. Existe racismo, não seja racista. Como que eu não vou ser racista? Assim. Então, acho que precisaria mais disso. Né? Até para a gente criar aí as crianças virem numa geração, uma mente mais aberta, né? Mais educados, de fato. Sim. Algum momento, Elton, você sentiu aí, né, nesse momento, houve aí uma fraqueza, digamos assim, né? Um balanço de você pensar, poxa, queria ter traços de pessoas brancas. Teve isso, passou por isso? Na adolescência sempre, né? Na adolescência, eu sou da época do Bros. Quem não queria ser o Matheus do Bros? O Bros Todo mundo queria ser o Matheus do Bros, ter aquele cabelo jogadinho na cara. Exatamente. E depois tem a geração do Justin Bieber. Então, Exatamente. eu sou uma pessoa que... São figuras, né? Que ficam marcantes, Sim. assim, e que viram padrão, né? Todo mundo queria ser capa da Capricho. E a capa do Capricho não tinha uma pessoa negra. Então, a gente não queria estar dentro desse padrão, né? A gente se sentia até ofendido, às vezes chamava o negro, que você é negro. A gente pensava, a gente vinculava um negro a tantas coisas ruins, que a gente falava, não, eu não quero ser isso pra mim, não. Se isso é sinônimo de coisas ruins, eu não quero isso pra mim, porque eu sou uma pessoa tão incrível, né, dentro do nosso entendimento, assim, eu quero estar próximo daquilo ali. Sim. E fazer com que eu passei por isso, como eu acho que 99% das pessoas negras, eu não vou dizer 100% para não generalizar. Tem sempre a exceção. Sim, mas, claro. De verdade, passei como quase todas as pessoas passaram, porque não é fácil ser preto, especialmente aqui no Sul. Meu Deus, é cada coisa que a gente passa. Eu imagino. Um comentário agora aqui, né? A branquitude define os espaços de sucesso do homem preto somente, no caso, sendo ali nos espaços da música, na arte e no esporte, né? Tanto que fora aí desses cenários, a gente não vê muitos homens pretos atuando. Então, eles se sentem ali um pouco deslocados, né? Na tua opinião, como um homem preto pode se fortificar para alcançar qualquer espaço que seja, né? Não sendo somente aí na música, nos esportes? Sim. Uma das coisas que eu faço e aconselho outros pais de crianças pretas fazerem especialmente não rotular eles assim. E eu falo para minha família mesmo, quando o nome do meu filho é Malcolm. Eu sempre falei pra eles, não fala pro Malcolm, Malcolm, você vai ser um jogador de futebol. Fala outras coisas. Você vai ser médico, você vai ser advogado, você vai ser engenheiro. A gente sempre direciona ele para outras coisas. E todas as crianças negras que eu encontro, especialmente os meninos, eu nunca digo que isso. Você vai ser pagodeiro.
maravilhoso que Sim, se ele eles toque quiserem samba, se ele ser, seja pagodeiro, isso, maravilhoso. muito bom, Se ele aham. quiser ser jogador de futebol, maravilhoso, porque eu tenho um cunhado que é jogador de futebol profissional, Uhum. já jogou no Atlético Paranaense, enfim, já jogou em vários times grandes aqui. Mas eu faço questão, tipo, quando eu vejo uma criança negra, eu falo, você tem cara de médico, Aham, já pra você tem ir... cara de dinheiro. Eles me olham porque eu acho que poucas pessoas têm essa sacada. Eu acredito que é tudo uma sacada, assim, porque quando a gente internaliza isso quando criança, faz muita diferença na nossa vida adulta, assim. Sim. E eu faço questão de falar, tanto para as crianças, até para os adolescentes mesmo, tirando eles desse padrão de sucesso do homem preto só nessas áreas. Os homens pretos estão para isso, mas estão muito mais. Sim. Nós temos homens pretos intelectuais incríveis que a gente Sim. precisa valorizar. Só que pouco falado, né? Tipo, poucas pessoas conhecem Carlos Moore, poucas pessoas conhecem Renato Nogueira, enfim, tantos outros que a gente pode citar, assim. Porque a gente não tem acesso a essa forma de intelectualidade, né? Mesmo na faculdade, porque eu fiz faculdade de História. E eu lembro que na minha faculdade de História, eu falei, eu vou fazer faculdade de História, eu vou sair entendendo tudo sobre as questões raciais. Uhum. Não preciso nem dizer, né? Teve história da África 6 meses e é um leque com cresce, é tipo Só uma pincelada. Uma pincelada, vamos fazer, valeu esse currículo, vamos passar pra frente, a Lei 10.739 existe, é igual, olha, eu não faço mais palestra em novembro. Não faço mais. Eu acho maravilhoso Novembro Negro. Acho maravilhoso, acho que tem que ter mesmo, mas não podemos deixar para falar sobre a população Sim, negra só em novembro. Exatamente. A Lei 10.639 é incrível. Falar sobre a história da população negra, africana ou afrodiáspora, mas não podemos limitar só em novembro, porque daí em novembro todos os professores e diretor ficam loucos atrás da gente para ir lá falar uma coisa, fazer agora moda fazer a Bayomi. Toda a escola só quer fazer a Bayomi ou uma oficina de turbante. A população negra tem tanta coisa, né, para ser falado. Tantas coisas a serem faladas, serem pensado. E isso é muito ruim, porque a gente supostamente, o que está acontecendo com o racismo, que eu percebo muito, é uma máscara, assim. Não, aqui a gente aceita todo mundo, aqui é super acessível. A gente passa uma máscarazinha, faz uma Bayomi uma vez por ano e tá maravilhoso. Se possível, a gente convida uns para bater um batuque assim, as professoras colocam os turbantes, sai rodando, e o resto do ano fala mal. Vem aqui que você vai entrar na dança também, bem assim. Isso é muito ruim. E assim, eu sempre digo que essas questões, especialmente do racismo, é tão avassalador, e eu digo assim, fazendo essa divisão de gênero mesmo, especialmente aos homens negros, porque se a gente pega pra dar uma pesquisada rápida nos dados, a gente vê que os homens pretos que mais estão na dependência química, os homens pretos que estão em situação de rua, os homens pretos que mais se suicidam e os homens pretos que são mais mortos pelo Estado. Onde estão os homens pretos? Cadê o privilégio do homem preto? Homens são todos iguais, mas os homens pretos... Mas os homens pretos não são todos iguais, não entra nessa... É onde a gente tem que perceber, né? Ali é o calcanhar de Aquiles, ali é onde pega coisa que muita gente, como você falou, pincela isso, não dá importância, não vê dados, não vê estatísticas, que é o que traz a gente para uma realidade, né? Sim. São dados, são fatos, e muitas vezes a gente peca por não olhar por isso. E deveria, assim como as outras estatísticas, você comentou, né, sobre o novembro. Em outras rádios que nós fizemos, a questão das conscientizações que existem dentro dos meses. Outubro rosa, novembro azul, maio amarelo. Assim como novembro, a questão, né, que você comentou, são assuntos que devem ser tratados o ano todo, todos os dias, todos os momentos. Né? E ter aquele momento só para relembrar, né? Nunca para comemorar, é só uma questão ali de relembrar. Mas são assuntos que a gente precisa falar sempre. Exato. Até para evitar que esses dados aumentem. Sim, exatamente. Teve uma época, antes da pandemia, isso também já faz um tempo, que eu e um outro amigo meu montamos um grupo, logo que tipo o WhatsApp estoura assim, na rede social. Montamos um grupo chamado Núcleo Negro. Era um grupo só de meninos negros.
Aí, quando a gente montou, as pessoas começaram até a falar, ai, um grupo só de menino, o Clube do Bolinha, não sei o quê. Começou a ter todo essas questões assim, né? Só que as pessoas não estavam entendendo que, por exemplo, o espaço acadêmico. Se você for na faculdade, a minoria são de pessoas negras. E dessa minoria, a minoria ainda são homens negros. E ainda, falando sobre orientação sexual, o homem hétero também tem por conta do machismo, que é outra coisa que a gente deve falar sempre, que a gente fala, mas tem muito homem preto machista. Eu não acredito, sabe por quê? Porque eu acredito que o machismo não é uma criação preta. Assim como uma mulher não pode ser machista, ela reproduz o machismo, um homem preto também não é machista, porque essa criação não cabe ao homem preto, assim como não cabe aos homens indígenas. Sim. A gente pode reproduzir porque a gente vive uma sociedade com esse padrão, mas os homens pretos não são machistas pela sua essência, porque a formação de pensar e olhar o mundo dos homens africanos antes da colonização é muito diferente. Sim. O matrilinear, enfim, é muito diferente do patriarcado ocidental europeu, assim. Então a gente precisa ter esse olhar sobre os homens pretos, assim. Sim, tirar também esse estereótipo que se tem, né? Exato. Exatamente. Então acaba que se torna bastante complexo, assim. Então, aí a gente montou esse grupo do WhatsApp, porque a gente percebeu que se a gente falasse assim, vamos chamar uma reunião para falar que os homens pretos estão morrendo, que a polícia mata homem preto mesmo por estar andando na rua e vão matar você e vão falar depois, perguntar depois porque você está na rua. Porque você pode entrar em situação de dependência química por conta das psicoses, dos dramas que a gente carrega e não tem uma rede de apoio para homens pretos, não tem poucos psicólogos ou pessoas que trabalham com a questão de saúde mental com um olhar racial, que é uma outra questão bastante difícil. O que a gente fez? Montou esse grupo e falava bem assim, só de meninos pretos e da quebrada. Vamos jogar uma bola? Tem uma praça chamada Zumbi dos Palmares, aqui em Curitiba, que é pouco acessado, inclusive, porque ela está fora desse eixo central. Por exemplo, o ônibus, as pessoas não sabem que tem uma praça Zumbi dos Palmares aqui em Curitiba, que é uma praça que tem um pilar para cada país africano, por exemplo, na Praça Zumbi dos Palmares. Olha. Na Praça Zumbi dos Palmares aqui de Curitiba. Qual bairro fica? Pinheirinho. Pinheirinho, né? Ah, lembrei. E eu lembro que um dia eu tava nessa praça e aí alguém falou, Praça Zumbi. As pessoas falaram assim, as pessoas que circulam lá, que estão lá só de bobeira, achavam que era zumbi no sentido de zumbi walker, essas coisas que tem aqui. Não faz essa correlação. Não se dá esse trabalho. Exato. Mas da população negra, mas em Curitiba tem preto? Em Curitiba existiu escravidão? Gente, se a gente pega aquela figura de Debré, que é o primeiro retrato, supostamente, de Curitiba, a gente vê que só tem uma pessoa nessa pintura e é de uma pessoa preta. Então, como é que a população preta não estava? E aí, pronto, a gente chamava esses meninos para jogarem bola, porque é uma coisa que estimula todo mundo, né? Ou jogar bola, ou jogar basquete. Daí colava aqueles 20, 30 meninos pretos, sem nenhum direcionamento racial. Não tinha letramento racial. Daí chegava lá, a gente jogava a nossa linda bola, no intervalo a gente tava difícil, né, galera? Nossa, você viu como... E soltava, assim, alguma coisa, a questão racial, pra ver como eles iam sair. Daí a gente começava a falar... provocar. Eu, um amigo meu, especialmente o Atna Chala, que é de uma família de militância, então ele é mais jovem que eu ainda, deve ter uns 32 agora. Na época a gente era molecote de tudo, devia ter uns 25, ele uns 24. E os meninos que a gente atingia 15, 16, 17, 18, 19... E aí a gente começava a fazer provocações, assim, olha, vocês percebem que as coisas que nos atravessa a mim, atravessa você, mesmo a gente morando em bairros diferentes, distintos, porque uma coisa que a gente se assemelha, porque somos todos meninos pretos. E aí eles, nossa, é verdade. E aí começavam a se interessar. E com isso a gente ganhou muitos meninos. Interessante. Muitos meninos. Muitos. Assim, tipo, essa molecada foi pra faculdade por conta desse entendimento racial. Essa molecada foi para movimento negro. Outra coisa que surge na minha casa que foi interessante, que é o Encontro das Famílias Negras. Interessante. Então vocês criaram, além de uma rede de apoio, já uma rede ali para preparar para os enfrentamentos que viriam. Exatamente. Muito legal.
Muito bom. Sem ajuda de nada, só a nossa cara e nossa A força de coragem, vontade. não, e de entender que a gente era homem isso. preto e a gente já tinha esse entendimento. A compreensão do que vocês já traziam de bagagem, né? E de que Exatamente. forma a gente vai devolver isso, esse entendimento, fazer com que outros meninos acordem antes que seja tarde. Sim. Porque senão o racismo nos massacra. Sim. E ele nos mata. Quando não nos mata fisicamente, nos Sim, mata psicologicamente, que às vezes é tão grave, né, quanto, né? Ver uma pessoa deprimida, ver uma pessoa triste por conta de questões raciais, por conta de preconceito, isso é desumano. Ninguém deve passar por isso. Exatamente. A gente estava falando sobre estereótipos, né? Enfim, um outro estigma aí que se tem sobre o homem preto é aquela questão de sempre ser forte, né? Aguentar tudo, ser ali dominante, não pode se demonstrar fraqueza. Então, o homem preto, ele é o Superman encarnado aqui na Terra, né? É ele. Então, vem aí no caso dessa hipermasculinização da negritude e geralmente costuma recair sobre a sexualização do corpo preto. Como pode ser trabalhada essa imagem do homem que não demonstra sentimento, que no caso vai muito além aí dessa questão da hipersexualização? Teve uma época também que eu tinha me iniciado no santo. Para quem não sabe, dentro do processo religioso do candomblé, tem um período que a gente se recolhe e inicia-se pro santo, ou seja, a gente tem um período de resguardo, porque a gente renasce, digamos assim, em outras palavras. É como se fosse uma preparação. É como um batismo, assim, mas de uma Sim. forma muito diferente, só para que as pessoas entendam. Sim. E eu fiquei muito sensível nessa época, assim. E eu lembro que eu assisti um filme que falava sobre esse papel de um filho e de um pai, assim. Agora eu não vou lembrar o nome do filme. E eu fiz uma correlação de como foi meu pai, que foi uma criança negra também em Curitiba. Eu lembro que ele contava, ele não mexia um dos dedos, assim, que ele tinha levado um golpe, assim, no dedo e o dedo dele não mexia, assim. Ele falou que uma das primeiras vezes que ele precisou ser muito duro, que olha que coisa, que as coisas atravessam a gente. Ele tinha vontade de ter, sabe essas promoções que tem de alguns refrigerantes, tinha tampinha, essas coisas, sim. e você trocava por alguma coisa. Sim. Aí ele pegou e tava com vontade, ele viu umas tampinhas em cima do bar, sabe, criança que não tem entendimento, foi e pegou essas tampinhas e depois foi trocar no mesmo lugar, de inocência, né? E aí ele apanhou muito em casa, porque pra ele entender que ele não faria mais aquilo. Tipo, com a brutalidade, o entendimento através da brutalidade. E aí, com 9 anos, mais ou menos, ele começou a trabalhar. De catando bolinha de golfe, sabe? Com 9 anos de idade. Imagina, em Curitiba, com a classe social diferente. Diferente, né? Mas ele falou pra mim que cada coisa que ele ouvia nesse trabalho, com 9 anos, enfim, várias questões que atravessavam ele. Depois o primeiro namoro, que ele apanhou muito, porque ele foi um namorinho interracial. E ele tinha na faixa de uns 15 anos e a menina era uma menina não negra. E aí o pai da menina bateu muito nele e falou que não queria um crioulo relando na filha dele. Não queria um negro sujando a família dele. Imagine, com 15 anos. Meu Deus. O quanto que... Um pouco de delicadeza que sobrava pro meu pai era maravilhoso, porque a vida foi tão rude. Dura, tão rude, sim, que ele não sabia ser diferente daquilo. Eu imagino, sim. Quando ele podia nos tratar com carinho, com amor, com afeto, como é que uma pessoa que não recebeu afeto, não teve amor, não teve carinho, vai dar? É muito difícil. Normalmente a gente só dá o que a gente se tem. Sim. Tem um texto que fala o impacto da escravidão no ato de amar, que é maravilhoso, que ela fala bem sobre isso. O texto é da Abel. Ela fala sobre mais de 400 anos nós fomos escravizados. Como é que em 100 anos... Não tem como reverter, né? Não, assim, em tão pouco tempo, pensa, exatamente. Ninguém
era uma forma de autodefesa Sim. a população negra não sentir amor. Porque, imagine, eu tenho um amor afetivo por alguém. Sabe que em qualquer momento eles vão se separar. Eu vou ter um amor afetivo por um filho. Em qualquer momento esse filho vai ser tirado de mim. Tem alguns relatos que as mães, por exemplo, matavam seus próprios filhos, porque elas acreditavam que era uma forma de libertar os filhos da escravidão. Ainda quando nasciam, já matavam eles. Falavam, não vou deixar meu filho viver... viver o mesmo que eu estou vivendo, né? E por Sim. tanto tempo. Então, a gente vai minimizar esse sofrimento de que forma? Tirando a própria vida. Imagine o sofrimento de uma mãe tirar a vida do próprio filho para que ele não passe por esse sentimento de dor por muito tempo. Muito tempo. Então, entender que a morte é menos pior do que passar uma vida de sofrimento. Olha que coisa, que tristeza. Então, mais de 400 anos isso acontecendo faz com que esse sentimento chamado amor seja uma coisa nova para a população preta. Amor, inclusive, afetivo. Amor de pai com filho. Enfim, de todas as formas possíveis. Então, nesse contexto, a gente acaba entendendo que os homens pretos são vistos como máquina, porque foi a visão. Vocês não têm alma, vocês não têm nada, vocês são só uma mercadoria, porque aí entra duas coisas. Além de você ser a mercadoria, você é a mão de obra. Uhum. Você tem dois valores em um produto só. Olha a tristeza que é. E o racismo vai sendo naturalizado que a gente começa a comprar esse discurso, né? Sim. E aí os homens pretos, não. Os homens pretos são viril. Sexualmente são muito quente. Homens negros têm os pênis grandes. Isso é horrível, porque os homens pretos, nós somos humanos. Sim. Tem uma variação imensa. E o que acontece? E esses homens pretos que não têm um pênis grande, que não faz esse tipo de padrão, sabe? Sim. Já afeta, inclusive, psicologicamente, né? Porque eu já vi relato de meninos, inclusive, nesse tempo, falando assim, eu tenho muita dificuldade de me relacionar sexualmente. Porque quando as pessoas me abordam, todos os tipos de abordagem é falar, eu sempre quis ficar com negrão, porque falam que tem o pênis grande. E aí esses meninos não tinham. E esse trauma deles se relacionarem a primeira vez e não corresponder à expectativa. Imagine. E eles acabavam não se relacionando. Não se permitindo se relacionar com medo disso. Olha como as coisas horrível. Como atinge uma esfera gigantesca por conta de um estigma que se tem. Exatamente. A maioria dos meninos negros que a gente pensa, os homens negros, as primeiras relações afetivas é exatamente com base nesses estereótipos de homem negro ser forte, enfim, todas essas coisas. Assim como você comentou dos espaços, né? Pagodeiro, jogador de futebol, né? Parece que tem receitas prontas para os homens negros. Exatamente. E aí quem está fora disso, aparentemente não existe, entendeu? E aí isso faz muito mal, assim, psicologicamente para muitos homens pretos, assim. Porque essa cobrança de você ser sempre duro, inflexível, forte, não ter sentimento, não chorar, ser bruto, ser provedor, ninguém precisa carregar isso. E quando uma pessoa acaba sendo isso o tempo todo, em algum momento isso se rompe. Porque é como um rio que vai enchendo. Quando ele se rompe, ele rompe mesmo. É que é impossível sustentar. É impossível sustentar, porque somos humanos. Sim, exatamente. E aí a gente tem as nossas fraquezas, nossas limitações, e quando as pessoas nos colocam só como isso, faz com que a gente... É isso mesmo, de comprar o discurso. Sim. E passar a viver aquilo, né? De forma não natural, mas sim mais por obrigação. Exatamente, por obrigação. E isso é muito ruim. É muito triste. E por isso que eu sempre digo. E daí eu escrevi um texto pro meu pai e no começo do texto é assim: chame seu filho de anjo, o trate com delicadeza, porque na periferia um homem preto frágil é um homem preto forte. Porque a fragilidade não
uma fragilidade que não tem nada a ver com orientação sexual. Mas assim, de você se permitir chorar, de você permitir se emocionar, de Ter você sentimentos, né? que Exatamente. a negação de sentimento é muito É ruim. muito triste. Infelizmente, eu acho que é outra que eu digo, assim, tipo, no mínimo 95% dos homens de 30 anos para mais não tiveram acesso a sentimento, assim. Uhum. Se permitir sentir e É. demonstrar, né? Uhum, uhum, E você tem um filhinho, né? De 7 anos, que você comentou. uhum. Como que é essa relação pai e filho? Como que você passa situações como essa para ele? Essa questão de se permitir, de ter sentimentos, até para quebrar também essa questão de você não é aquele homem que tem que ser forte o tempo todo, né? Como que é essa relação e essa, né, a gente é o momento que a gente está moldando o serzinho que tá vindo, né? Como que é? Conta para mim um pouquinho sobre isso. É uma quebra de ciclo mesmo, assim, sabe? Eu faço questão, se que eu tiver que chorar, eu choro perto dele, pra ele que veja que, nossa, meu pai chora. Meu pai é um pai maravilhoso. E ele sempre fala, pai, você é o melhor pai do mundo. Ai. E é exatamente por isso, porque eu me permito, eu falo sempre pra ele, eu te amo, filho. Eu falo muito pra ele, eu tenho coisa boba assim que ele faz, eu falo, nossa, como o pai tá orgulhoso de você. Digo pra ele o quanto eu tô orgulhoso dele, o quanto que quando ele tá chorando, eu falo assim, eu chamo ele pra conversar, a gente conversa, falo, como nós somos de religião de matriz africana, uso muito o Zitan, a criação do universo através de um olhar afrocentrado, em especialmente um olhar religioso de matriz africana, sobre ele poder olhar o mundo com os outros olhos, porque dentro da mitologia africana, especialmente dos orixás, inquices, voduns, a gente vê as histórias dos orixás e a gente vê provérbios, essas coisas que a gente pode tirar grandes lições. Eu normalmente faço essa utilização desse entendimento para que ele cresça de forma diferente. E eu começando pelo próprio nome dele, né? Malcolm Zuri. Faço questão de sempre lembrar que ele tem o nome de Malcolm por conta do Malcolm X. Zuri, que significa tradução é bonito. E falo sempre que ele é lindo. Por isso que ele carrega esse nome, um nome tão potente. Exatamente, isso mesmo. Então, você falou um pouquinho do candomblé, né? Os elementos ali da ancestralidade, né? Que são muito presentes aí no candomblé. Eles têm uma relação com essa questão do homem preto? Total, né? Total. Porque os orixás, os inquices, voduns, eles são um complemento, né? Tipo, e nós, dentro da religião de matriz africana, temos entendimento que a gente é a gente tem uma molécula do divino dentro de nós, ou seja, a gente é a extensão desses deuses. Os deuses africanos, eles não estão distantes de nós, pelo contrário, eles estão em nós. Nós Sim. somos deuses. Eu sou um homem de Oxóssi. O que é ser um homem de Oxóssi? O Oxóssi é Baba Ebé, o pai da comunidade. Então, o que eu posso fazer para honrar essa energia que eu carrego? É ser um homem de comunidade, estar sempre próximo de pessoas, mudar a realidade das pessoas. Porque um caçador em África é aquele caçador que ia, colhia, que trazia caça para a sua etnia. E de que forma eu posso ser caçador? Ir atrás de conhecimento, sabedoria, dividir para os meus, fazer com que outras pessoas se sintam contempladas. E as religiões de matriz africana têm muito essa relação dos próprios titãs, que são as histórias dos orixás, para que a gente se perceba enquanto ser, né? Oxóssi que é o caçador, algum que é o valente, mas também que em algum momento ele vai para casa e pede para que a comunidade ele faça festa porque ele chegou. Logoedé que, apesar de ter essa coisa com o leopardo feroz, mas também em alguns momentos está próximo da mãe e fica ali quietinho, doce com a mãe. O Molu que carrega as doenças, mas em algum momento se esconde como a palha, mas também brilha intensamente como o sol e é forte como a terra. Então, todos esses elementos que a cosmologia africana traz, faz com que a gente possa se entender melhor enquanto ser, Sim. especialmente ser pessoas pretas, e fazer com que a gente siga com maior naturalidade e com maior entendimento. Porque se a gente entende
quem nós somos, de onde nós viemos, fica muito mais fácil. Sim, com certeza. Isso é muito importante. Parabéns por isso e por trazer, né, esses ensinamentos para o teu pequeno. Eu acho que é desde de criança que se tem o melhor espaço, né, a melhor oportunidade de ensinar, de fazer com que a trajetória deles seja menos sofrida, digamos assim. E é o que eu faço com os meninos também, que acabam estando próximo de mim, que são por conta do terreiro também. Eu tenho bastante meninos que estão no terreiro do qual eu estou à frente. Com meus alunos também, eu faço questão de falar, inclusive de forma bem carinhosa, até com os meus alunos não negros, que eu falo, quando eles me trazem algum relato, eu falo, ó, você tem noção que você tem alguns privilégios, porque você falar com um alerta, com carinho, eles fazem esse entendimento e falam, é verdade, professor. Porque eu sei que se essa mesma coisa acontecesse com fulano, tipo, fala o nome de algum dos outros alunos negros, seria muito diferente. E eles tendo esse entendimento, como dizem, né? Não basta você não ser racista, é importante você ser antirracista. Antirracista, exatamente. Elton, vamos falar um pouquinho sobre moda? Sim, opa. Né? Fala um pouquinho pra gente, qual é o espaço que a moda ocupa na tua vida como um todo? Ela serviu como uma ferramenta aí para quebrar algum padrão? Olha, eu acredito que o visual é político, né? Então eu faço questão, por exemplo, comentei aqui já, na sexta-feira eu sempre tô de branco. Sempre, assim, eu posso estar em casamento, eu vou no shopping, eu vou viajar. É engraçado que eu vejo, às vezes eu tô dando uma olhada nas fotos da minha viagem, normalmente as primeiras fotos da viagem eu tô de branco, porque normalmente eu viajo na sexta. E aí eu vejo que, por exemplo, eles utilizam branco, quando uma pessoa me olha, ela vai saber que eu sou um homem de candomblé, que eu me orgulho daquela minha ancestralidade. Assim como você olha uma pessoa evangélica mais tradicional, você o reconhece na hora que você olha. Sim. E então eu acredito que estética e moda é política. Faço questão de usar meus LQ, que é meus fios de conta, no trabalho, em qualquer lugar. Todos os lugares que eu trabalhei, eu já chego e falo, eu sou de candomblé e tudo mais. Sim. Por quê? Um lugar que não cabe minha religiosidade, não cabe a minha cultura, a minha tradição, não me cabe. Não cabe você. Não me cabe. Com certeza. Eu faço questão de estar sempre com bato, com algumas peças africanas, assim, para que outras pessoas olhem e falem, nossa, olha que bonito, eu também posso. Sim, sabe? Sim. É isso. A questão... Não é só para você, né? Não é só para mim. Também, não que eu não fique lindo, porque eu fico maravilhoso. Lógico, com certeza, eu concordo plenamente. Eu fico maravilhoso, mas além de ficar maravilhoso, eu inspiro outras pessoas Gosta também. De ver outras pessoas ficarem maravilhosas. Exatamente. Maravilhoso, isso aí. Agora eu queria falar um pouquinho, pra gente fechar ali, que a gente tá quase caminhando pro final. Ok. Tem um livro, Na Minha Pele, que é um livro do ator Lázaro Ramos, né? Que você, em algum momento, compartilhou a sua opinião sobre a leitura desse livro no seu Instagram. E esse comentário rendeu elogios do próprio Lázaro Ramos, né? E eu achei muito interessante, ele, né, foi ali, comentou, maravilhoso. Além de Lázaro Ramos, né, porque você deu uma opinião bem importante sobre o livro, existem alguns outros homens pretos aí que você se inspira? Muitos homens pretos, mais novos e mais velhos que eu, porque dentro da ancestralidade negra é isso, nós somos continuidade, assim. Sim. Não é uma linha que é assim o começo e ou quanto mais a gente vai se afastando, mais a gente vai se afastando no início, não. Sim. É um ciclo. Então, o Malcolm me inspira, que é meu filho, me inspira, com aquele olhar de desbravando o mundo. Tem o David Gaiato, que é uma pessoa que eu convivo há um tempo, aproximadamente uns 4, 5 anos, me inspira demais pela sua inteligência, sagacidade, é uma pessoa incrível, inclusive, vale muito a pena conhecer o trabalho dele, Matéria Escura, o nome, nas redes sociais, é uma das pessoas que mais me inspiram, que mais eu tenho troca real, assim, sabe? Eu troco muito com ele e ele me inspira muito. Meu pai, hoje eu tenho um entendimento que muitas vezes eu o vi como vilão, mas eu vi que ele só era fruto de uma sociedade que quis transformar ele em vilão. Meu pai é Ezequiel Fernandes, em memória, que já é falecido, mas onde ele estiver, sempre vou honrá-lo também. Alguns líderes
religiosos que fazem parte desse meu eixo, assim. Homologia, que é um irmão de santo meu, que sempre escreve coisas bastante bem bacana. Renato Nogueira, Carlos Moore, Hamilton Borges. Tem muitos homens pretos. Gente, né? Muita gente incrível. E que bom, né? Incrível, que bom. Basta a gente conhecer, né? Tomar conhecimento, porque são inspirações aí que não tem que ser só dentro ali da comunidade preta. Tem que ser inspiração para qualquer pessoa, né? Porque são histórias que motivam. E é muito importante que todo mundo tome conhecimento sobre isso. Tudo que é bom dura pouco. Papo bom também dura pouco. E a gente está caminhando aí para o final do nosso Papo Castiço. Elton, eu queria agradecer a tua presença, as suas histórias, né? Principalmente pela contribuição que você trouxe por meio desse programa. A Sandy, que estava aqui antes, ela sempre dizia uma frase que eu tomei assim para mim e foi maravilhoso. Esse nosso programa vai estar disponível na mesma plataforma que está a playlist da Beyoncé. Então, tá para todo mundo ouvir. A gente precisa trazer histórias como a sua e como, se Deus quiser, outros convidados que vão passar aqui nessa bancada comigo. E os convidados dos 40 episódios anteriores que a Sandy fez, que é uma história mais linda, mais motivadora que a outra. E o intuito desse programa é exatamente isso. Trazer conhecimento para todas as pessoas sobre as pessoas pretas. E você contribuiu com as suas histórias, com seus relatos. Então, meu agradecimento, meu respeito por você, por isso. É muito importante, tá tomando... tá se espalhando, né, o programa, e eu espero aí que a gente consiga alcançar cada vez mais pessoas para escutar não só você, mas como as outras histórias também. Então, obrigada pela sua contribuição. Eu abro espaço agora para você deixar suas redes sociais, o seu contato, o teu momento. Ok, obrigado. Quero agradecer pelo convite. Fico feliz de poder estar dividindo um pouco sobre minha história, porque eu acredito que a história de todas as pessoas pretas, em algum momento, elas se conectam, né? A nossa vida enquanto pessoas pretas é uma encruzilhada, Larô e Exu. Exu que permite que a gente se comunique e façam boas escolhas. Sim. Eu agradeço muito a meu pai Oxóssi por me permitir que eu seja esse tipo de pessoa que circulo em vários lugares para trazer benefício para outras pessoas como eu, assim. Então, eu gostaria de agradecer imensamente e fazer esse convite para as pessoas refletirem mais sobre essas questões, para mais pessoas apoiarem outros homens pretos, porque nós temos pouquíssima rede de apoio a homens pretos direcionado. Nós temos grupo de apoio de todas as coisas e às vezes não temos grupo de apoio a homens pretos, e a gente vai continuar com esses dados horríveis e alarmantes que nós temos atualmente. E a gente precisa trabalhar com a mudança. De que forma a gente pode trabalhar com a mudança? Nas escolas, sim. Dentro de casa, sim. Também com o Estado, sim. Tratar essas questões também como saúde pública. Sim. Porque a gente precisa pensar nisso tudo. Nós queremos pessoas pretas vivas. Nós queremos homens pretos vivos, bem psicologicamente, bem afetivamente, bem resolvido, né? Assim como você, para poder contar a história de cada um de cabeça erguida e... Exatamente, isso aí. Exatamente. Parabéns por isso. E muito obrigada de novo por ter vindo. Obrigado. Então, a gente vai caminhando aí para o final do Papo Castiço. Obrigada a você que nos acompanhou, esteve aqui comigo e com o Elton hoje, ouvindo as histórias maravilhosas. Quarta-feira que vem, a gente está de novo aqui às 10 da manhã e eu espero vocês. Até lá!